todo político é corrupto, todo político é igual. Esse roubou, mas fez. Provavelmente você já deve ter ouvido ou já falou alguma dessas frases ou algo parecido. Mas, independente disso, é fato que a política em muitos países, e principalmente aqui no Brasil, é algo altamente lucrativo. Além disso, é muito comum políticos que, em teoria, recebem salários de acordo com seu cargo, e cá entre nós, meros mortais, já é um valor muito longe da realidade da grande massa de trabalhadores do nosso país. E nem vamos incluir as regalias que eles possuem. Talvez tenham tanto dinheiro no banco que pessoas famosas como Neymar, Beyoncé e Anitta parecem pobres se comparado a eles. Praticamente esse tipo de político ganha em todas as eleições. Eles ganham subordinando eleitores, mas também recebem o apoio de muita gente, como artistas e até mesmo algumas pessoas pobres que, em muitos casos, são vítimas dessas próprias políticas que as manipulam. Mas então, por que o brasileiro ainda vota naqueles que tiram o seu dinheiro? Seja bem-vindo ao Mentalmente Geek, eu sou Ronácio Santos e nesse vídeo eu vou te mostrar 7 motivos que vai fazer você entender por que muitas pessoas do Brasil idolatram políticos e apoiam partidos corruptos, mesmo sendo vítima deles. O primeiro motivo é a preguiça. Um motivo que faz alguém idolatrar um político corrupto é a preguiça e a falta de coragem de lutar e caminhar com suas próprias pernas. Até porque é bem mais fácil ter tudo o que se quer sem se esforçar para conseguir. Mas sabemos que ter sucesso na vida requer esforço, paciência e exige tempo. E algumas pessoas futilmente preferem ser preguiçosas e sem foco. Muitos nem acreditam que conseguem se dar bem na vida se as regras forem justas. Então preferem a injustiça, pois elas se beneficiam com isso. Estudar, trabalhar e ter sucesso na vida pode levar mais tempo. E por outro lado, é bem mais fácil dormir com um político corrupto por uma noite em troca de status social ou bens materiais, como por exemplo um carro, um iPhone 14 ou qualquer coisa do tipo, que pode custar somente apenas algumas horas. Elogiar, implorar ou puxar saco de um político para receber dinheiro pode durar apenas alguns dias ou apenas semanas. Então, para esse tipo de pessoa, é melhor o país continuar do jeito que está, pois mais rápido eles conseguem aquilo que desejam. Essas pessoas poderiam lutar para alcançar aquilo que sonham, mas eles preferem a gratificação instantânea. O segundo motivo é a falta de empatia e amor próprio. Quando uma pessoa tem falta de amor próprio e empatia pelo próximo, ela aceita qualquer tipo de abuso, agressões, porque não acredita ou não sabe que merece algo melhor. O pior de tudo é quando essa pessoa sabe que poderia ter algo melhor e mesmo assim escolhe a pior opção, simplesmente por ter algum benefício, como por exemplo dinheiro. Isso nos leva a entender que essa pessoa acredita que um simples pedaço de papel vale mais do que ela e centenas de outras pessoas do nosso país. O terceiro motivo é o egoísmo e a ganância. Sabemos que roubar não é certo, mas existem pessoas que roubam porque realmente não têm oportunidade, passam fome e não conseguem emprego. Mesmo assim, isso não justifica o erro. Porém, existem pessoas que roubam para comprar mansões, carros de luxo e etc. E isso nem de longe é uma necessidade. Isso é apenas um desejo. O que falou mais alto nesse tipo de caso, com certeza foi a avareza. Isso acontece com muitas pessoas bem estruturadas, como cantores e outras pessoas ligadas a algum partido político. Eles até sabem que estão errados. Sabem que muitas pessoas sofrem por falhas na saúde pública, no saneamento básico, por falta de alimento acessível ao cidadão comum, mas eles preferem contribuir para que o país esteja desorganizado, porque eles ganham mais assim. Como por exemplo, um influencer que ganha uma alta quantia quando um político paga para ele fazer vídeos e postagens em redes sociais, para eles falarem bem de certos políticos. E não é somente isso. Há pessoas também que ganham porque familiares ou amigos de pessoas com cargos altos que continuarão a ganhar dinheiro se permanecerem no poder. Essas pessoas também têm amigos e familiares que sofrem e morrem por falta de hospitais,
criminalidade e etc. Muitas vezes elas também vieram da pobreza e algumas ainda continuam lá embaixo, mas elas enxergam que a injustiça pode ser uma luz no fim do túnel, então seguem esse caminho e acabam sendo corrompidas pelos políticos. O quarto motivo é a ignorância. A falta de estudo acaba não sendo culpa das pessoas que apoiam certos políticos, porque uma pessoa sem estudos é uma pessoa limitada e facilmente pode ser manipulada, principalmente quando não só a mente está vazia, mas também a barriga. Ver um filho chorando por falta de algo que deveria ser básico para todo mundo realmente não é fácil. E complementando, mais uma situação que leva uma pessoa a parar de estudar é quando ela começa a trabalhar muito cedo para ajudar a família no sustento da casa. A TV e todos os outros meios de comunicação se aproveitam disso e vão facilmente manipular as pessoas e elas vão cair em todas as mentiras, até porque elas não têm uma boa capacidade de interpretação e não conseguem analisar que estão sendo enganadas. E eu sei que isso não é culpa delas, porém, essa é uma maneira mais fácil para países corruptos manter o povo com a mente vazia e pobre de conhecimento. Porque dessa forma, essas pessoas não conseguem entender e não enxergam nada enquanto o país afunda. Quinto motivo é o efeito manada. Eu aposto que você já deve ter ouvido falar na famosa expressão Maria vai com as outras. Essas pessoas que pegam carona no pensamento dos outros. Isso é um dos motivos de serem vítimas constantes de manipulação mental. E não vem problema com isso, mas o real problema é que há mentiras que de tanto serem contadas acabam se tornando verdades. Uma prova social para a grande massa. E não importa o quanto você se esforce para mostrar ou tentar convencê-la que o político X é uma péssima opção. Não importa quantas vezes você tenta explicar, não vai adiantar. Elas nunca vão aceitar que estão erradas e nem querem saber de onde vêm as suas opiniões. Bom, e o que pode ser feito nesses casos? Às vezes nada, é um caminho sem volta. O sexto motivo é o medo. O que faz muitos brasileiros mostrar amor por um político corrupto é o medo. Eles não conseguem imaginar como é ver aquele partido fora do poder, porque elas foram formatadas durante anos e foram ensinadas a ver o político como um ser quase soberano, quase uma espécie de Deus. Essas pessoas criam um falso medo e justificam que não vão escolher outro partido político. E você sabe por quê? Porque para elas não faz sentido mudar de opinião se o próximo vai fazer igual. Você concorda com isso? Mas a verdade é que o mundo está cheio de parceiros infiéis. E em muitos casos as pessoas descobrem que foi traída e sai daquele relacionamento tóxico. Mas ainda assim, eu sei que tem pessoas que vão continuar no relacionamento mesmo sendo traídas. Mas aí já é outro caso. E a verdade é que mesmo em um país com tanta liberdade como o Brasil, muitas vezes as pessoas não podem ser 100% honestas e falar aquilo que realmente pensam. Por mais que aquilo que ela pense seja a verdade, ela corre um risco de ser perseguida, presa ou até algo pior pode acontecer. O sétimo motivo é ser rico. Eu sei que você deve estar pensando que isso é uma loucura, mas eu quero deixar claro que eu não estou generalizando nenhuma classe social, seja ela rica ou pobre. É somente um ponto de vista, ok? Assim como ser pobre aqui no Brasil te faz um refém, independente da política, através de migalhas dadas em obras sociais, em contrapartida, estão os ricos e famosos, que não são reféns e não dependem diretamente do sistema, mas que podem escolher votar naquele que é mais conveniente para eles. E eu não estou dizendo aqui que essa é a escolha certa, mas é a escolha que faz mais sentido para eles, ou que simplesmente não faz diferença a quem eles colocam no poder. Muitas dessas pessoas convencem outros a votar e confiar em políticos corruptos, que podem acabar se tornando uma arma contra a própria população. Agora imagine a seguinte situação: se o Brasil entrasse agora em um estado de calamidade pública, faltasse alimento suficiente para toda a população, a saúde, economia, segurança e vários outros fatores fossem à falência. Em outros termos, o Brasil se tornasse em uma Venezuela. Eu tenho certeza que essas pessoas seriam os primeiros a abandonar o barco e sair do país.
Mas eu quero deixar claro aqui, pessoal, que a gente precisa entender que nem todo político é igual ou corrupto. Existem candidatos sim que estão interessados em promover uma mudança social e política aqui no país. Por isso, a gente deve buscar conhecer todas as propostas do candidato e, é claro, do seu partido. Assim como também a gente não pode esquecer de olhar para o seu passado. Agora, se você concorda com o que eu disse nesse vídeo ou não concorda, o que tá tudo bem, deixa aí nos comentários a sua opinião. E se você achou que esse vídeo foi interessante, compartilhe ele com outra pessoa. E eu te vejo no próximo vídeo que eu te recomendo aí na tela. Forte abraço, tamo junto, até mais.